sejam bem-vindos ao Trilha de Inovação, o programa que conecta você ao futuro. Eu sou Ana Médici e o Trilha de Inovação é uma parceria entre o canal Empreender do Grupo Bandeirantes e a InfoMoney. Nós estamos aqui no Web Summit fazendo uma série de programas especiais para acompanhar o maior evento de inovação do mundo, que acontece pela primeira vez em um país da América Latina. Mais de 17 mil pessoas passaram pelo evento, que aconteceu entre 1 e 4 de maio. Vamos acompanhar comigo tudo o que aconteceu no Web Summit? Eu estou aqui com o Jimmy Lui, ele é Head de Inovação e Open Finance do Banco BV e está presente aqui no Web Summit. É um prazer ter você aqui no Trilha de Inovação. Obrigado, eu que agradeço o convite. Bom, Jimmy, conta aqui pra gente o que vocês estão procurando aqui no Web Summit e o que o BV está achando do evento. Legal. A gente, primeiro, acha muito importante ter uma presença nesse, acho que é o primeiro Web Summit fora da Europa. Primeiro da América Latina. E a gente, como empresa muito conectada, a gente tem que estar aqui. Então tem uma obrigação, acho, nossa, de estar presente, né? A gente que acredita muito no ecossistema. Para a nossa estratégia de negócio, a gente tem 3 grandes frentes que a gente acha que consegue acelerar aqui no Web Summit. A gente tem uma CVC, a gente investe em startups. A gente tem uma frente grande de inovação aberta, que conecta necessidades do banco com soluções de startups. E a gente também vende serviços, tem parcerias com startups, com Bank as a Service. Então a gente não tem uma meta numérica aqui de negócios ou de parcerias que a gente sai daqui, mas com certeza vai sair. Mas o espírito aqui é criar essas conexões, acelerar mais essas frentes e gerar mais negócio para a gente e para o sistema. Mas hoje os setores que vocês estão mais ligados são setores que podem trazer soluções para, enfim, dores do banco ou fazer integração com as soluções do banco, é isso? Correto. A gente é líder em financiamento de veículos, a gente é líder em financiamento de painéis solares, então é uma casa basicamente de crédito. Uhum. Mas a gente tem várias frentes também, banco de atacado, banco digital, seguradoras, que de uma maneira circundam aqui o nosso negócio e que a gente consegue plugar, complementar com soluções aqui digitais do ecossistema. E que acelera bastante o nosso negócio. A gente, diferentemente aqui dos maiores bancos do Brasil, a gente não tem agência. Tá. Então, para a gente é essencial ter parceiros de negócio para acelerar e para crescer. Tá? Então, está no DNA do banco fazer parceria. Então, assim, a gente imagina aqui que é um grande espaço para a gente conhecer gente nova, conhecer empreendedor e acelerar a nossa estratégia. Essas startups, essas soluções, como é que você entende isso? Se já foi em relação à estratégia do banco, mas em relação à movimentação do banco para, enfim, sair na frente do mercado com novas soluções e novas ideias. Como é que é essa ligação entre vocês, esse brainstorm que a gente pode dizer? Legal. Uma crença que a gente tem, assim, eu sou responsável por uma área de inovação. Tá? E uma crença que nós, aqui a liderança do banco tem, é que a maioria da inovação não vai nascer na minha área. Vai nascer nas áreas de negócio, que estão mais próximas dos clientes, estão mais próximas das soluções. Então, nosso papel aqui como inovação é buscar o que não necessariamente o banco está fazendo, ou uma tendência que vai ser importante daqui a 2, 3 anos, e trazer para as áreas de negócio. Então, além de encontrar, que é a coisa, tipicamente, a parte mais comentada nesse ambiente, mas não é a parte que dá mais trabalho. A parte que dá mais trabalho é você conseguir mobilizar as áreas de negócio, conseguir encaixar no processo e conseguir tornar isso escalável. Tá? Então tem um trabalho enorme aqui da minha área, de fazer isso junto com as áreas de negócio. De conexão entre as áreas de negócio. Isso, de conexão, montar isso na cadeia, ninguém faz nada sozinho hoje em dia nas grandes empresas. E da gente viabilizar isso. Tá? Então, tipicamente, as grandes organizações não estão prontas para essas soluções, então tem esse trabalho da gente conseguir costurar junto com as soluções, com as startups, com o empreendedor, para isso escalar no banco. E a gente brinca, né, que esse negócio de plug and play é só um nome, né? Mas assim, a gente nunca viu. É igual cabeça de bacalhau, assim, a gente nunca viu. Tem um trabalho por trás, né? Tem bastante trabalho. Tem bastante trabalho da gente conseguir, de novo, fazer operar no nosso sistema e levar esse produto para o cliente final. Bom, vocês como mercado financeiro, como é que vocês estão vendo os investimentos em startup esse ano? Porque a gente está aí com a taxa de juros extremamente elevada
E, enfim, como é que vocês estão direcionando os investimentos para esse capital de risco? Legal. Primeiro é um momento de transição, né? Tá todo mundo vivendo. Então a era do dinheiro barato acabou, né? Então assim, hoje existe um foco grande de eficiência, né? Em startups que conseguem já de uma maneira gerar receita, gerar resultado. Pra gente não muda muito, eu acho. Tá? A gente nunca entrou muito nessa onda do crescimento com recursos, a gente sempre foi muito criterioso. E o que a gente busca são soluções próximas ao nosso core, mas não necessariamente o nosso core. Então, nesse sentido, eu acho que não muda muito a estratégia. Então, a gente investe, deixa eu dar um exemplo aqui público, na Clave, que é uma startup de inteligência artificial que trabalha com Open Finance. E isso é uma mega tendência, a gente imagina que vai mudar o mercado. Acho que isso é um excelente exemplo da nossa mentalidade. Então, é um negócio próximo do nosso core, não é o nosso core, porque o Open Finance não existia. A gente achou um parceiro fantástico, a gente trabalha junto e a gente também investe investidor minoritário da Clave. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Open Finance, né? Porque ainda muita gente tem dúvidas e curiosidades. Qual que é o momento no Brasil do Open Finance e como você vê aí o futuro? Legal. Primeiro eu queria desmistificar o negócio. Porque tem muito isso. Né? Isso. Então todo mundo compara o Pix com o Open Finance. Eu acho super injusto. Porque o Pix, ele é o capítulo mais recente de uma transformação. Começou lá atrás com o Sistema Brasileiro de Pagamentos, depois veio a DOC, veio o TED e agora veio o Pix. Então as pessoas, de uma maneira, elas se acostumaram a trabalhar com pagamentos eletrônicos, se acostumaram à usabilidade disso e quando veio o Pix, já é muito mais fácil. Então, você aumentou a janela, você baixou o custo, é mobile, então a adoção foi imediata. Quando a gente fala de Open Finance, na minha visão, a gente está lá atrás ainda. A gente está literalmente construindo. Então, o que eu sempre peço para todo mundo que conversa comigo, o que eu preciso de tempo, um pouco de paciência. A gente está construindo ainda. O calendário vai até, se não me engano, meados de 24. Então, já dá para tirar valor do Open Finance, mas a gente está construindo ainda. Dito isso, eu acho que o Open Finance vai ser tão ou mais transformador que o Sistema Brasileiro de Pagamentos. Porque ele democratiza os dados, ele dá acesso a instituições menores, a um histórico que hoje está nos bancos grandes, e aí tem um poder transformador que eu acho que vai ter ondas e ondas e ondas de inovação. Hoje, onde é que os bancos e os clientes estão tirando valor? Basicamente em crédito. Então, a gente, BV, por exemplo, consegue dar um limite de cartão mais alto, ou consegue dar um limite de financiamento de veículo mais alto. Por quê? Porque eu conheço melhor o cliente. Tem mais acesso aos dados dos clientes. Isso, para os clientes que compartilham. E eu acho que os demais players que já começaram a trabalhar também estão nessa linha de deixa eu conhecer melhor, deixa eu melhorar o meu processo e eu consigo dar o benefício para o cliente na ponta. Essa é a primeira onda. Eu acho que vai ter uma segunda onda, né, uma vez que a gente terminar o trabalho de infraestrutura, de aí ter mais inovações, ter novas aplicações, combinar soluções de banco com startups, tá? Mas eu acho que a gente está ainda, alguns meses dessa solução, mas eu garanto, se me convidar daqui a 5 anos, aqui no Web Summit edição 5, a gente vai estar falando de um monte de soluções de Open Finance. Eu não sei nem o que vai estar acontecendo, porque as coisas estão indo tão rapidamente, ainda mais agora com a inteligência artificial, que assim, é difícil a gente prever qualquer coisa, né? Esse é o negócio, só pegando o gancho, que assim, hoje a gente trabalha com o dado bruto de Open Finance. Não pego, sei lá, o dado de renda que vem do outro banco e eu consigo melhorar o meu algoritmo. Eu acho que, de novo, daqui a alguns meses, a gente vai esgotar essa fonte, eu vou pôr uma camada de inteligência artificial e aí eu vou gerar novos scores, novos insights. E aí que eu falei, aí vai vir inovação de fato, além de melhorar os processos que a gente tem hoje. Eu adoro falar sobre inteligência artificial, porque, bom, inteligência artificial já existe há décadas, mas agora se popularizou. Certo. No sistema financeiro, como que a inteligência artificial pode, como que ela vai afetar? Não, como que ela vai ajudar e também pode atrapalhar? Legal. Minha visão, tá? Então, assim, primeiro, uma analogia que eu vi, que eu gosto de repetir sobre inteligência artificial. Isso aqui é igual aqueles ketchup de vidro
Nossa, não que existe tá lá, mais. Eu isso gostava, né, que não existe mais. Então tá lá o ketchup. Mas é igual- difícil pra tirar, né? Isso, difícil pra tirar, aí quando cai tudo. Aí você Cai fala assim, nossa, caiu tudo. Então assim, os bancos já usam isso nos seus sistemas de crédito, nos seus sistemas de fraude, só que a gente não via. Então hoje o que aconteceu é que a inteligência artificial ela chegou num estágio em que a pessoa comum consegue acessar, entender e mexer com ela. Então o que eu acho que vai melhorar muito? Então todos esses processos internos de banco vão ser muito mais eficientes. Tá? Então o atendimento, eventualmente algum processo de personalização, isso começa a ser mais visível. Eu acho um pouquinho mais para frente, eu acho que não está maduro ainda, os próprios sistemas de atendimento ao cliente vão ser melhores. Tá? Porque eu acho que é isso a grande mudança. Você conversar com a máquina e a máquina responder para você. E responder o que você quer que ela responda, né? Você vai ficar dando voltas com a máquina até chegar no... Isso, aqui eu acho que a gente não chegou lá ainda. Vai demorar. Eu não sei se vai demorar, mas assim, a gente não chegou lá Eu ainda. já aperto lá, quero falar com a atendente, quero falar com a atendente. Porque tem isso, né? Ainda não tem essa eficiência na parte de atendimento ao cliente para facilitar a vida assim, a experiência do usuário. Não, mas esse do falar com o atendente, eu acho que não só os bancos, Mas em geral. mas todo mundo entendeu que só a máquina não é suficiente. Exatamente. Tá? Então, vou pegar um exemplo prático aqui. Você vai no cabeleireiro. Você prefere ela falar com chatbot ou falar com WhatsApp? WhatsApp. Por quê? Porque tem alguém do outro lado. Você sabe que tem alguém do outro lado. Isso. Mas daqui a pouco você não vai saber mais. Né? Mas você também não quer ligar para ela, né? Não, também não. Então, eu acho que esse meio do caminho que a gente chegou, que ele tem a máquina, tem um canal que ele é digital e ele obedece o nosso tempo, mas tem alguém. Aliás, isso dos bancos, eu acho assim, dos últimos, você pega 5 anos, foi uma transformação. Né? Hoje é muito mais fácil você ter uma relação com o banco, ter acesso à sua conta, ter acesso às informações, porque era um sofrimento, tinha que ir na agência, falar com o gerente, então ficou muito mais fácil. Agora eu quero mudar a conversa, uma coisa que eu sempre gosto de falar sobre fintechs, eu falei com o Gustavo Araújo, que é CIO da Distrito, e ele estava falando sobre a questão das fintechs no Brasil, que é um mercado, é o principal mercado e mundialmente falando, as fintechs são muito fortes aqui. Você que está num banco grande, Certo. como é que você enxerga essas fintechs no sentido assim, talvez haja uma grande organização no sistema financeiro por conta disso, né? Já vários players entrando e pegando lugares grandes aí no mercado. Como é que vocês estrategicamente pensam nisso? Legal. Primeiro eu te contar um pouquinho do BV e depois vou fazer uma analogia, que eu gosto, já percebeu? E aí contar a nossa estratégia. Então assim, o BV ele cresceu com parcerias, tá? Então o BV não tem agência, tá? Então a gente é líder em financiamento de veículos com a parceria com os revendedores. A gente é líder de financiamento de painéis solares com a parceria com os marketplaces, com os revendedores. Então a gente acredita muito que o banco sabe fazer isso e que o crescimento da indústria passa por parcerias. Então, esse é um pouquinho de quem a gente é. É um ganha-ganha também, né? É um ganha-ganha. Eu vou chegar agora na analogia. Da minha segunda crença aqui. Você provavelmente, quando era criança, assim como eu, a gente assistia a TV. Jetsons. Isso, Jetsons. Tinha 7 canais, 8 canais de TV. E ela ainda trocava assim, né? Isso. Hoje, você tem 200 opções. Você vai entrar no YouTube, você entra no Spotify, você entra no Netflix, você tem o Amazon Prime, você tem... Eu gosto de ver esporte, então eu vejo o NFL, eu vejo NBA, eu vejo Fórmula 1 via app. Então, assim, você, inevitavelmente, com a digitalização, você tem diversos nichos. E provavelmente o que eu assisto não é o que você assiste. Com certeza, Não, os interesses são diferentes. Diferentes. E o tempo não é. Então, você gosta de ver, sei lá, de madrugada, eu gosto de ver de manhã. Aí eu falo pra minha filha, né, quando tem uma coisa na TV, eu falo assim, ó, não, é às 9 horas, vai passar 9 horas. Não, mas eu quero ver depois. Não pode, tem que ver às 9. A gente não aceita mais isso, Não. certo? Eu acho que vale pra indústria financeira.
Então, no passado, você tinha tudo com o mesmo fornecedor. Seguro, cartão, Centralizado. previdência, financiamento imobiliário, financiamento de carro, cartão de crédito. Hoje, provavelmente não. Tanto que disse a fidelização, né? Não, esse é o meu banco, né? Agora já... Eu acho que sim. Eu acredito muito que essa lógica do nicho se aplica para a nossa indústria também. Tá. E aí entram os fintechs, e aí entram as parcerias. Eu acho que vai ter papel para muitas fintechs e vai ter papel para muitos bancos. Para aqueles que sabem trabalhar nessa nova lógica de parceria, eu acho muito difícil que um player só seja excepcional em tudo que a gente vive na nossa indústria financeira, nos nossos serviços financeiros, para PF, para PJ, para idoso, para jovem, para mulher, para homem, não faz sentido na minha cabeça, tá? Então, nessa lógica, que eu falei que o BV tem múltiplas frentes para trabalhar não só com fintech, mas com outras startups também, a gente criar essa lógica de parcerias, criar esse ecossistema e trabalhar junto. Bom, é isso, Jimmy. Olha, foi uma aula aqui de mercado financeiro. Muito obrigada por estar com a gente aqui no Web Summit. E a gente se vê aí nos próximos eventos. Eu que agradeço. Convido aqui para todo mundo que está vendo procurar a gente. A gente tem uma estratégia de múltiplas frentes de trabalhar, tá? Então, eu falei aqui um pouco do CVC, falei de inovação aberta, falei de banco as a service. A gente com certeza vai inventar mais coisas. E, de novo, a gente está aqui para fazer negócio. Tá aí, ó, a dica do Jimmy. Fazer negócio. Obrigada, Jimmy. Obrigado, eu que agradeço o convite. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com mais Web Summit. Eu estou aqui com o Marcelo Jaque, que é Head de Estratégia da DOC, que recentemente se transformou em unicórnio e é uma das maiores empresas de serviços de infraestrutura financeira e de Bank as a Service. Bom, é um prazer ter você aqui no Dia da Inovação. Obrigado por convidar. Bom, conta pra gente aí qual que é a solução da DOC e como vocês trabalham. A DOC é uma provedora de infraestrutura para que a gente fala, né, de pagamentos e digital banking. Que no final das contas, a nossa proposta de valor é permitir que qualquer empresa de qualquer segmento, seja um banco, uma fintech, uma varejista, uma empresa de software, possa lançar soluções de pagamento e digital finance, né, finanças digitais, para os seus clientes ou para os seus stakeholders. Né? Então a gente serve grandes instituições financeiras, a gente serve, né, atende uma boa parte dos neobanks. E a gente também tem muitos clientes que a gente chama do Embedded Finance, que são finanças embarcadas em soluções ou produtos e serviços do dia a dia. Agora, a empresa tem quanto tempo? A DOC tem uma história um pouco diferente, né? A empresa tem mais de 20 anos, né? É uma empresa que nasceu como uma processadora de cartões private label, então aqueles cartões de loja que os varejistas usam para dar crédito para seus clientes. Tá? E em 2014, o nosso CEO, junto com um fundo de investimento chamado Riverwood, fez uma aquisição da empresa, compramos 100% da empresa, e desde então a gente tem evoluído essa plataforma que era uma processadora de cartões numa solução muito completa de Banking as a Service e serviços digitais. E recentemente vocês se transformaram em unicórnio, vocês têm 80 milhões de clientes ativos, 80 milhões você me explicou que é no último mês, certo? Isso, a gente usa essa contabilização de contas ativas, né, que são quantas contas que a nossa plataforma processa numa atividade no tempo de um mês. A gente tem mais de 300 milhões de contas abertas na plataforma, mas dos nossos clientes que estão utilizando a plataforma, no último mês foram 80 milhões de contas ativas. Quantos funcionários tem hoje na empresa? Hoje a gente tem 1.400 funcionários. 1.400. Então só no Brasil ou em outros lugares, também países? Principalmente no Brasil, mas tem gente espalhada pelo mundo todo. A gente tem um modelo de trabalho híbrido, né, onde a gente tem o Anywhere Office, não tem nenhuma obrigatoriedade de ir para o escritório, então tem gente que trabalha 100% remoto, mas a gente também tem os pontos de apoio em vários lugares para as pessoas poderem trabalhar. Agora, vocês recentemente se tornaram unicórnio. Agora, quais são os próximos passos? Vocês pensam em fazer um IPO? Como é que está essa questão da empresa? Acho que o IPO para a gente seria um caminho muito natural, né? A DOC é uma empresa que tem um perfil de crescimento e rentabilidade que ela é atrativa para o mercado público. E a gente, quando o mercado estiver pronto, a gente vai estar pronto para tomar esse passo. A gente está investindo muito na nossa expansão
para a América Latina fora do Brasil. Então a gente tem uma operação muito grande no México, a gente tem operação na Colômbia, no Chile, no Peru, expandido em outros países. E o nosso grande plano é comprovar a nossa tese de que serviços financeiros, né, a tendência de conversão do papel moeda para as finanças digitais, uma tendência global. No Brasil a gente já viu isso acontecer e está vendo ainda, mas já está muito avançado. Se a gente olha para outras economias como México, Colômbia, Chile, a gente vê que a penetração de serviços digitais e pagamentos digitais ainda é muito baixa, né? No México, por exemplo, você tem mais de 40% dos salários ainda pagos em cash. Você tem 80% das vendas do varejo em dinheiro. Então, a gente vê um grande potencial e acredito que a DOC pode levar os ativos que hoje já são líderes de mercado no Brasil para outros países da América Latina. E aqui no Web Summit, qual que é a atuação de vocês? O que vocês procuram aqui no evento? A gente veio falar um pouco sobre, né, o que a gente acredita muito da visão do futuro do mercado financeiro, que é o Embedded Finance. O Embedded Finance, né, esse conceito de qualquer empresa poder oferecer serviços financeiros para os seus stakeholders, é um conceito que a gente acredita muito que vai ser o novo paradigma de como entregar serviços financeiros para os usuários finais, né? Hoje você tem cadeias de valor que têm necessidades muito específicas de utilização de pagamentos ou crédito, ou adquirência, etc. E a forma tradicional de os bancos atenderem esses players não vai conseguir fazer com que todo mundo seja atendido, né? Então a gente acredita muito em atender esses players através dos nossos clientes, né? Ou seja, nossos clientes atendendo eles, a gente provendo a infraestrutura para tal. E o que a gente gosta de falar muito é que a gente vive numa era de hiper-customização do consumidor, né? O consumidor precisa de uma solução específica para ele naquele momento, e quem melhor para entregar isso do que alguém que ele já tenha uma relação durante o seu dia a dia, um varejista, uma empresa de software, uma plataforma de e-commerce, né? Embedar finanças e pagamentos dentro daquela Agora, você que é head, né, de estratégia, hoje qual que é o maior desafio da DOC? Você dizer, olha, realmente esse é o nosso grande desafio. São vários, né? Acho que do mercado como um todo. Eu acho que para a gente continuar crescendo na velocidade que a gente tem crescido, né? E continuar sendo uma empresa ágil, como a gente sempre foi, saindo de uma empresa que há 4 anos atrás tinha 500 pessoas, hoje uma empresa que tem 1.400, é um grande desafio, né? É um desafio de manter a cultura intacta, né? Ou replicar a cultura para todo mundo, principalmente no mundo de trabalho remoto, né? Que às vezes as cerimônias têm que ser diferentes, né? Cerimônias, quando você está trabalhando presencialmente, são totalmente diferentes de uma cerimônia remota. Então a gente aprender a lidar com isso é um grande desafio. Acho que a gente tem sido bem sucedido, né? Temos tido bastante sucesso nisso. E um outro é a expansão internacional, né? Lidar com outras culturas, não só em termos de o que entregar naqueles mercados, então quais produtos e serviços que hoje estão no Brasil que funcionam ou não funcionam no México, ou não funcionam na Colômbia, mas também lidar com as diferentes culturas na hora de vender para um cliente colombiano, vender para um cliente mexicano, lidar com um funcionário colombiano, lidar com um funcionário mexicano. Então, esses grandes, eu acho que esses são os 2 grandes desafios para a gente. E essa última rodada de investimento que vocês tiveram, qual foi o fundo, de onde veio? Ela foi coliderada pela Light Rock e pelo Silver Lake Waterman. Então, foi uma rodada que totalizou $130 milhões. A gente teve participação também dos nossos investidores atuais que acompanharam a rodada. E para a gente foi muito, muito importante porque foi num momento de mercado que já era um mercado difícil de captar, mas acho que a DOC conseguiu criar um marco para si de uma empresa que é sustentável, cresce e tem um real business para poder continuar crescendo no futuro. Então, a gente conseguiu atrair um grupo muito bom de investidores. Marcelo, o mercado de fintech no Brasil é um dos maiores do mundo, né? Realmente é muito forte esse setor, quando a gente fala de startup. Como é que você vê o futuro do mercado financeiro no Brasil, nesse sentido da inovação e de várias startups, fintech surgindo com soluções inovadoras? Eu acho que a gente teve um boom muito grande no mercado, principalmente depois de 2018, quando o Banco Central mudou a regulação, né? Que fez com que as empresas tirassem da prateleira muitos projetos que estavam lá esperando uma aprovação. E, obviamente, com um boom, você tem coisas muito boas que surgem, coisas que não fazem sentido, né? E isso eu acho que é uma coisa natural do mercado. Qualquer segmento, o fintech é um deles, mas os outros também acontecem. O que a gente vê muito do futuro do mercado é, de fato, serviços financeiros serem entregues por empresas não financeiras, né? Então, é isso que a gente acredita na DOC.
As empresas financeiras vão continuar entregando serviços financeiros, obviamente, né? Vão ter empresas que vão atender o que a gente chama de mar aberto, mas quando a gente está falando de nichos, cada vez mais as empresas, as corporações vão entrar para atender aqueles nichos. E é isso que a gente acredita muito. A gente acredita muito que as fintechs, né, as novas empresas, vão continuar existindo e vão fazer muitas parcerias com essas empresas de nicho, né? A gente é um grande enabler delas, mas outros players também que trabalham com essas grandes empresas, talvez na ponta do crédito, talvez numa ponta específica que a gente não atua, ou que a gente atua também mais em conjunto, né? Então a gente acredita muito nessa cooperação entre mercado financeiro tradicional, fintechs, né, e empresas de vários segmentos da economia. Maravilha. Marcelo, obrigada. Parabéns aí pelo trabalho, para a Obrigado. DOC. E, bom, foi um prazer ter você aqui. Foi um prazer falar com você. Obrigado por ter convidado. Até a próxima. Valeu. A gente fica por aqui. O Ter Inovação é uma parceria entre o canal Empreender do Grupo Bandeirantes e a Infomoney. Até o próximo programa.